Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse era dia de sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia que fora, pois Jesus, pois se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que está curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nesta terça-feira, dia 12 de março, da 4ª semana da Quaresma, nós temos hoje aqui um texto muito belo, do Evangelho de São João, no capítulo 5, versículos de 1 a 16. O texto nos fala de um doente que havia 38 anos que ele estava na beira daquela piscina, a piscina de Betesda, que, como narra o próprio texto, ela tinha 5 pórticos, e de tempos em tempos, como diz o texto, um anjo descia e agitava a água, e o primeiro que entrasse, depois da água ser agitada, no borbulhar da água ainda, ele ficava curado de todas as enfermidades. Ora, é claro que a gente olhando para esse texto e vendo essa maravilha que Jesus realizou na vida desse homem, que havia 38 anos, e o homem ainda diz ainda que não tinha ninguém que pudesse ajudar e levar ele a água quando a água era agitada, outro ia na frente dele, e ele já estava nessa já há 38 anos. Vamos imaginar isso, essa cena, um homem que estava ali, a salvação, vamos dizer assim, a cura para ele estava muito perto, mas ele não tinha acesso a essa cura. São João Crisóstomo, grande São João Crisóstomo, doutor da igreja, ele vai fazer a comparação desse texto com o santo batismo. Olha que coisa maravilhosa. São João Crisóstomo, olhando para esse texto, ele vai falar do desejo que Jesus tinha de instituir o batismo para a remissão dos pecados. E aí, claro, na figura aí dessa piscina, porque o batismo é isso, Nós passamos nas águas do batismo, e interessante que essa piscina de Betesda, ela era uma piscina que ela era usada para purificar os sacerdotes, que os sacerdotes usavam para purificar os animais que seriam sacrificados. Essa era a utilidade dessa piscina, de fato. Por isso ela tinha 5 pórticos. São João Crisóstomo, olhando para esse texto, vai dizer e vai ver nisso daí a imagem do santo batismo. Essa imagem que Deus instituiu, e interessante que ela é feita de muitos sinais.
muitos sinais, né? Os sinais exteriores, por exemplo, né? Deus instituiu a água como um socorro eficaz contra as enfermidades, vai dizer São João Crisóstomo, como se vê aí no trecho que a gente acabou, né? Aí jazia a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos que esperavam o movimento da água. É como que se quisesse, São João Crisóstomo diz, é como que se quisesse nos chamar à graça do batismo. Então veja, e Deus não se contentou em nos purificar simplesmente exteriormente. Por isso vamos lembrar todo o embate de Jesus com os fariseus, escribas e mestres da lei, porque tudo deles era simplesmente exterior, não era interior, era tudo exterior. Então Deus, que quer nos chamar a uma purificação e uma limpeza muito mais profunda, ele já vê aí, nesse elemento chamado água, algo que ele vai usar não simplesmente para nos limpar exteriormente, mas para nos limpar total. E São João Crisóstomo chega a dizer, ora, esta água, ela não curava as enfermidades do seu natural, mas somente quando um anjo ele agitava a água da piscina. Esse fato aqui é muito interessante, irmãos. Veja, a água da piscina estava lá. A água serve para purificar, mas somente quando o anjo agitava aquela água é que alguém ficava curado ali, ficava limpo das suas enfermidades. Ora, São João Crisóstomo pega isso e ele vê que a água por si só, a única coisa que ela faz é limpar o nosso corpo. Somente isso. Ela é refrescante, ela limpa o corpo, ela mata a sede. Mas a água do batismo, ela confere outra coisa. Olha que coisa profunda. Então ele pega a imagem de que aquela água que era uma simples água, se o anjo não descesse ali, não acontecia nada. Do mesmo jeito é a água normal, mas a água do batismo, o mesmo sucede no batismo. A água de si, ela não confere graça nenhuma, mas é a graça do Espírito Santo que através da água apaga os pecados. Que coisa extraordinária. Por isso nós conseguimos entender o texto do Evangelho como ele termina. Ele termina Jesus dizendo, olha, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Ora, quando nós somos batizados, é evidente que o que acontece conosco é uma limpeza de modo substancial e geral. Nós somos aquele que é batizado, todos os pecados são perdoados pelo batismo. Todos os pecados. Ali o homem ele é perdoado do pecado, ele é curado do pecado original, fica só as consequências. As consequências estão aí, é aquilo que nós chamamos de concupiscência, fica aí. Mas o homem ele é perdoado, ele é curado, regenerado de toda ferida do pecado original e também dos seus pecados pessoais que ele tiver cometido. E aí, claro, Deus ele vem e infunde a graça em nós, nos capacita para a vida sobrenatural. E o que acontece se a gente peca mortalmente? Ora, a gente perde o estado de graça e a gente volta a uma situação de ruína. Veja, é interessante isso, São João Crisóstomo diz, o primeiro que descesse a piscina depois do movimento da água ficava curado de qualquer doença. Agora, ao contrário, todos logram o mesmo Senhor dos anjos que opera todas as maravilhas. Então Jesus ele é muito maior do que aquilo que acontecia. A graça que ele conferiu para nós, a graça que ele suscitou para nós é muito superior, queridos irmãos. Por isso Jesus termina o Evangelho dizendo para aquele homem, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Olha, eu digo para vocês, irmãos, a grande graça que esse Evangelho de hoje está conferindo a nós não é só elucidar e falar da maravilha do batismo, Na realidade, o que o batismo faz na nossa vida,
mas é uma grande chamada de atenção para cada um de nós, para nos falar e para nos dizer exatamente o que é o pecado. O que o pecado ele faz com a nossa vida, né? A ruína que o pecado causa na vida do homem. Ora, aquela vida sobrenatural que Deus nos dá, a graça de viver, experimentar da sua própria alegria, ela é perdida quando a gente peca mortalmente. Então vamos pedir ao Senhor hoje que Ele nos dê a graça de falar como São Domingos Sávio, que criança ainda dizia: antes morrer do que pecar. E todos os santos, eles tinham aversão e horror a qualquer tipo de pecado, porque eles não queriam perder essa amizade, essa comunhão com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.